alunos, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu estou bem, professora Elisângela, e eu estou aqui para falar com você sobre as doenças causadas pela água contaminada. Chama a família, vem todo mundo, arrasta o sofá, pega o teu caderno, vamos fazer anotações. Antes das anotações, eu quero convidar você para os nossos objetivos, aquelas metas que a gente tem que ter nas aulas, né? Aqueles objetivos que nós devemos alcançar. Entender o processo de contaminação dos alimentos através da água contaminada. Conhecer sobre algumas doenças relacionadas às águas contaminadas. Aprender sobre a higienização do corpo e dos alimentos. Compreender sobre a prevenção de algumas doenças. Vamos conversar sobre essa imagem? Você já observou alguém lavando frutas, verduras, legumes? Você tem lavado os vegetais antes de consumir? Eu pergunto para você, por que nós devemos lavar esses vegetais? Por que nós devemos lavar as frutas antes de consumir? Quero que você converse aí com a família, com um amiguinho que está aí do teu lado. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta para falar mais sobre esse assunto. Até daqui a pouquinho. Eu voltei, galerinha. E aí? Conversou com a família? Você já observou? Com certeza, né? Você já viu a mãe, a avó, a tia e você mesmo, né? Lavar as verduras, os legumes. Professora, mas por que a gente tem que lavar? Porque, infelizmente, não basta nós termos um cardápio rico. Não basta a gente se alimentar com muitas frutas, verduras, legumes, nós precisamos estar atento à qualidade deles. Infelizmente, muitas verduras, muitas frutas, legumes chegam para nós com micro-organismos patogênicos, substâncias químicas, e nós precisamos lavar esse alimento antes de consumir. E de uma forma ainda mais cautelosa, por conta de substâncias químicas, um conselho, usar ali uma soluçãozinha com bicarbonato de sódio e vinagre para que a gente possa remover de uma forma mais intensa as substâncias químicas que podem estar presentes nesses alimentos que são tão ricos para a nossa saúde, para a nossa alimentação. Higienizar os alimentos evita doenças, exatamente.
os principais veículos de contaminação dos alimentos são constituídos por quem? Pelo homem, pelos animais caseiros, insetos, ratos. Portanto, água contaminada por esses meios, elas podem provocar doenças, entre outros meios aí. A água contaminada e as doenças. Então, muitas águas contaminadas, elas transmitem doença. Todas as águas, né? Toda água contaminada, ela transmite uma determinada doença. Aqui nós vamos falar de 3. A febre tifoide, a ascaridíase e a toxoplasmose. Vamos lá? A febre tifoide é uma doença relativamente grave e rara, que é causada pela Salmonella enterica tifo. A febre tifoide também pode ser chamada somente de tifo, uma doença que se dá ali, então, pelo consumo de água contaminada geralmente com fezes. Então, nós temos que ter cuidado. Como que é o contágio? É uma doença infectocontagiosa de notificação compulsória. O que quer dizer isso? Quer dizer que a febre tifoide é uma doença que, quando ela acontece, nós temos que comunicar às autoridades específicas, às autoridades da área da saúde, para que elas também cuidem do caso. A enfermidade é transmitida através do consumo de água e alimentos contaminados ou pelo contato direto com a presença dos bacilos, dessa bactéria, que são eliminados nas fezes e na urina humana. Portanto, fezes e urina humana, infelizmente, é um dos meios de transporte ali dessa doença. E a mosca, aquelas moscas, sabe? Aquelas moscas, aqueles insetos, como nós já mencionamos no começo, os insetos podem ser ali um veículo de transmissão, transmitindo os micro-organismos que estão presentes ali nas fezes humanas e contaminar alimentos que a gente vai consumir e também a água, quando as condições de saneamento básico ali são precárias em muitas regiões. Acontece então ali que as fezes humanas são, né, eliminadas ali no ambiente e elas vão contaminar o solo, a água e também, né, muitas plantações. Quais são os sintomas da febre tifoide? Após a ingestão de água ou de alimentos contaminados pela bactéria, essa bactéria ela vai atravessar o epitélio do nosso intestino e alcançar a corrente sanguínea, espalhando-se pelo corpo todo, acometendo diferentes órgãos. Por isso que a febre tifoide, ela é uma doença sistêmica. O que quer dizer isso? É uma doença que ela atinge o corpo todo. Uma vez ali que ela alcança a corrente sanguínea, a bactéria atravessa o epitélio do intestino, tá? E é lançado para a corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, todo o nosso corpo, infelizmente, fica cometido pela doença. Por isso, a febre tifoide, ela é chamada de doença sistêmica também. Ela é uma doença que se manifesta cerca de 3 semanas, geralmente 3 semanas após a infecção. E alguns dos sintomas que podem acontecer, aqueles sinais que são típicos de quando a pessoa está doente. Febre alta, dor de cabeça, dor abdominal, manchas rosadas pelo corpo e também a diarreia. Agora nós vamos fazer um exercício. Sobre as doenças que também são transmitidas através da água, responda. Podemos afirmar que a Salmonella enterica tifo é uma lombriga e que por isso não é necessário fazer a comunicação às autoridades da área da saúde? Sobre a ocorrência deste organismo patogênico, justifique a sua resposta. Eu vou dar um tempinho para você copiar, resolver esse exercício e a gente já volta para juntos conferirmos. Até já!
E aí, galerinha, a professora voltou e eu voltei curiosa para saber aí o que você resolveu aí com a família, os coleguinhas sobre essa questão. Podemos afirmar que a Salmonella entérica typhi é uma lombriga? Nós podemos afirmar isso? Ela é uma lombriga? E que por isso não é necessário fazer a comunicação às autoridades da área da saúde sobre a ocorrência desse organismo patogênico? Não precisa comunicar? Primeira coisa, ela não é a Salmonella entérica, não é uma lombriga, e sim uma bactéria. Por isso que nós não podemos afirmar, né, que é uma lombriga, porque não é. Ela é uma bactéria que causa a doença febre tifoide e a ocorrência dessa doença leva à obrigação da comunicação às autoridades da área da saúde, sim. Agora nós vamos falar sobre a ascaridíase. É uma outra doença que está relacionada com a água contaminada. Você já ouviu falar de ascaridíase? Já ouviu falar? Trata-se de um parasita, por isso que nós chamamos de parasitose. Sim, a ascaridíase é uma parasitose intestinal causada pelo helminto lumbricoides, um parasita que vive dentro ali do intestino. É uma infecção causada pelo parasita lumbricoide, popularmente conhecido como lombriga, que pode provocar desconforto abdominal, dificuldades para defecar ou diarreia e vômitos. Então, o parasita, né, que se instala no nosso intestino após uma água contaminada pelos ovinhos desse nemateuminto, né, que é a lombriga, classificada como nemateuminto, né? Então, esses sintomas podem surgir, principalmente a dificuldade para defecar, depois da instalação desse parasita no nosso intestino. E os sintomas, gente, que sintomas são? Geralmente é uma manifestação que não apresenta sintomas, é por isso que nós chamamos de assintomática. Não tem aquela regrinha de sentir dor disso, febre. Não, o que acontece quando a parasitose surge no nosso organismo é quando há uma proliferação desses nematóides. Um só não vai provocar aquela dificuldade para defecar que a professora falou anteriormente. Quando acontece o surgimento de um sintoma como esse, a dificuldade de defecar, é porque há muitos parasitas instalados no nosso intestino, certo? Como que se contrai a ascaridíase? Como que é o contágio? As pessoas adquirem a infecção ao engolir os ovos desse verme, do nematóide, geralmente por água contaminada ou nos alimentos contaminados. O indivíduo contaminado pelo verme elimina diariamente milhares de ovos pelas fezes. Então, vamos pensar, numa região onde há uma precariedade, que não há saneamento básico, a pessoa faz ali suas necessidades, né? Defeca ali no ambiente, o que vai acontecer? As fezes vão contaminar a água com os ovos, né, desses nematóides, das lombrigas. Em locais sem saneamento básico adequado, essas fezes vão contaminar o solo e a água. Então, a transmissão do parasita ocorre quando uma pessoa sadia ingere acidentalmente esses ovos que estão presentes no ambiente. É uma contaminação que se dá ali pelas fezes, que vão contaminar a água com os ovos desses parasitas. Agora nós vamos fazer um exercício sobre as doenças relacionadas às águas contaminadas. Você concorda que o parasita Ascaris, um plateuminto, penetra no organismo humano somente pelo contato cutâneo? Você concorda com isso? Vou dar um tempinho para você copiar, responder e a gente já volta para juntos conferirmos. Até já!
E aí, turma, voltei e, para variar, curiosa para saber o que você respondeu sobre as doenças relacionadas às águas contaminadas. Presta atenção na pergunta. Você concorda que o parasita Ascaris, um platelminto, será? Ele penetra no organismo humano somente pelo contato cutâneo, através do contato ali com a pele? Vamos conferir? Não concordo. Você respondeu isso? Sim? Parabéns. Por quê? Porque Ascaris não é um platelminto, é um nematóide. Trata-se de um nemateuminto que penetra no organismo humano pela ingestão dos ovos, ou seja, a pessoa toma água contaminada com os ovos desse nemateuminto e acontece então dela ter essa doença. Agora nós vamos falar sobre a toxoplasmose. É uma outra doença que está ali relacionada com o consumo de água contaminada. A toxoplasmose é uma doença infecciosa provocada pelo Toxoplasma gondii, que possui como hospedeiro definitivo os gatos. Infelizmente, sim, professor, os gatinhos. Não estou dizendo que todos eles, claro que não, mas eles podem ser sim. E quando eles são os hospedeiros definitivos do Toxoplasma gondii, que é o que transmite a toxoplasma, tá? Então, pode acontecer, infelizmente, que um gatinho, geralmente um gato ali que não tem, que não recebe cuidados, né? Ele pode, então, ali ser o hospedeiro definitivo, então, ali para essa doença. Como que se dá a transmissão? A toxoplasmose, ela não é contagiosa, mas daqui a pouquinho eu vou contar alguma novidade sobre essa doença para você. Na grande maioria dos casos, a doença é adquirida por meio de via oral, isto é, pela ingestão de carnes cruas ou mal passada dos hospedeiros intermediários que contêm os cistos do parasita, aquele parasita, o Toxoplasma gondii que a prof falou, ou pelo consumo da água contaminada, frutas ou verduras que esteja com esse parasita, o toxoplasma. Quando eu falei a toxoplasmose não é contagiosa, eu disse que ia contar algo para você. Infelizmente, as mulheres grávidas, elas podem transmitir para o bebê. Geralmente, para elas, os sintomas são ausentes. Mas se a infecção dessa doença ocorrer em média ali do 3º trimestre da gravidez, infelizmente, esse parasita, ele pode ultrapassar a barreira placentária e chegar até o bebê, onde que para ele será uma grande gravidade. Quais são os principais sintomas da toxoplasmose? Na maioria dos casos, a toxoplasmose não causa sintomas. No entanto, quando a pessoa está com a imunidade baixa, encontra-se, ali a imunidade despreparada para a doença, aí sim pode ser possível que surjam sintomas semelhantes ao de outras doenças infecciosas, como a gripe, por exemplo, sintomas da gripe, da dengue, que é um exemplo. Qual que é a prevenção da toxoplasmose? Como que a gente cuida? Como que a gente evita? Para prevenir a toxoplasmose, é importante ter alguns cuidados. Alguns, tá bom? Vamos citar alguns deles. Primeira coisa, beber uma água potável, que é aquela água que é própria para beber, Lembrando que água potável não quer dizer que é água pura. Há uma diferença, viu, gente? A água potável é uma água que ela está ali rica também com os minerais que nós precisamos dela, tá? Já a água pura, ela não tem esses minerais. Então, nós precisamos tomar água potável que tem os sais minerais que são importantes. Filtrada ou normal, água mineral, Cozinhar bem a carne e evitar o consumo de carne mal passada em restaurante. Gente, muito cuidado quando for se alimentar em restaurantes. Nós temos que ter o cuidado com os alimentos, ver a procedência ali do cuidado, do zelo, da higienização e da qualidade daquilo que está sendo oferecido para nós. Evitar o contato com gatos desconhecidos.
Os gatinhos desconhecidos, que nós não conhecemos, lembra que a professora falou que são os hospedeiros definitivos? Então, evitar tocar porque a gente não sabe. E às vezes a gente pode contrair a doença sem saber. Lembrando que ela é uma doença, muitas vezes, assintomática, né? Mas que mais para frente ela pode refletir com algumas gravidades. Evitar o contato, então, com os gatinhos desconhecidos e lavar bem as mãos se tocar em animais que não conhece. Mas a dica é, não é somente lavar as mãos quando toca um animal desconhecido. Não, nós temos que lavar as mãos todas as vezes que nós tocarmos em todos os animais, né? Porque trata-se de outra espécie e nós precisamos ter essa separação e cuidar da nossa higiene quanto a isso, certo? Usar uma luva ao limpar a caixa de areia, ao recolher as fezes dos gatos. O que nós vimos na aula de hoje? O processo de contaminação dos alimentos através da água contaminada. Sobre algumas doenças nós também vimos que estão relacionadas às águas contaminadas. Sobre a higienização, a importância da higiene do corpo e dos alimentos. E sobre a prevenção de algumas doenças. Eu espero que você tenha gostado da aula. Espero que você tenha feito muitas anotações e a gente se encontra no nosso próximo assunto. Até lá!